a profecia da purificação do santuário descrita em Daniel 8. Você sabia que essa profecia nunca foi messiânica e muito menos futurista? Venha comigo e eu vou te explicar o que Deus realmente estava falando para o profeta Daniel. Diversas religiões modernas atualmente interpretam a profecia da purificação do santuário como se fosse uma profecia messiânica. Uma outra interpretação unânime e bem famosa, que tem muito corrido pela internet, diversos sites, é o dos Adventistas do Sétimo Dia, que interpreta essa profecia se cumprindo em 1884, ou seja, naquela época como fosse a segunda volta de Jesus. Tanto é que eles esperaram e nada aconteceu. É chamado esse dia de o dia da grande decepção. Mas agora a gente vai procurar entender realmente o que significava essa profecia. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 13, 14. Reparem que, respeitando a gramática da profecia, é descrito o termo até quando durará a transgressão assoladora, ou seja, é uma referência de algo que estava ocorrendo com aquele povo daquele período, e não ao futuro. E o tempo do recebimento dessa profecia foi no terceiro ano do rei Belsazar, no ano 547, mais ou menos 546 a.C. Levando em consideração 2.300 dias representam 6 anos, 3 meses e 15 dias. Aí você calcula 547 a.C. menos 6 anos e meio, quase 7 anos proféticos, dá exatamente no ano de 539 a.C. O que tem a importância dessa data foi exatamente a data em que termina o exílio, que deveria durar por 70 anos. Essa primeira leva, marcando a invasão e queda de Jerusalém, iniciou-se no ano 609 a.C., menos 70 anos, que dá basicamente no ano de 539. E o que significa isso, gente? Essa purificação a qual a profecia estava se referindo, na verdade, era uma referência ao culto judaico. Deus não aceitava mais o culto judaico, apresentando a característica moral em que viviam os judeus antes do exílio. Em Isaías é bem claro: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1, 13, 16. Então, o sentido da profecia era que somente depois do fim do castigo é que Deus aceitaria de novo o culto judaico. Ou seja, essa é a tal purificação do santuário. Não é teoria minha. Você percebe isso quando você lê também o livro de 2 Crônicas. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 2 Crônicas 36, 21. Como você vê, a profecia era totalmente judaica, não tinha nada de messiânica. Valendo lembrar, pelo contexto do cumprimento cíclico das profecias, que em Cristo tivemos simbolicamente, sim, uma purificação do santuário de forma mais complexa. No ano de 1884, para nós espíritas, também houve uma forma mais complexa de purificação do santuário. Por quê? Porque essa data figura o fim da era cristã para o início da era do espírito. Sintetizando isso na revelação espírita dada a Allan Kardec. Mas nesse contexto a gente tem que ser justo, seguir a Bíblia segundo os seus contextos literais, históricos e simbólicos. E por esse sentido, essa profecia sempre foi judaica e pronto, e acabou. Se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente sempre possamos estar trazendo material assim interessante para você. Compartilhe para que outras pessoas saibam. Meu nome é Walter J. Amorim, sou espírita, kardecista e universalista, administrador dos blogs Era de Aquário 2036.com.br e do espadademiguel.com.br. Fique com Deus e até o próximo vídeo.